Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, por André Luiz. E nós paramos aqui no momento em que o instrutor Alexandre estava descrevendo o corpo, físico do médium, no momento ali da preparação para a psicografia. Eles estão numa sessão de psicografia e o Alexandre está descrevendo o que acontece no plano material e no plano físico também. E aqui, nesse momento em que nós paramos, ele estava mostrando para André Luiz o que acontecia nas células do corpo físico, nas glândulas, no perispírito também. Então, uma descrição muito importante. Vamos continuar então a leitura, que aí o Alexandre diz para André Luiz: vamos interromper as observações e é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre, em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Só relembrando, na reunião, na sessão, tinha 6 espíritos para se comunicar, mas apenas um médium preparado ali para dar comunicação. Então é por isso que ele está dizendo para o Calisto, que é o espírito, um dos espíritos que vai se comunicar, que apenas ele vai transmitir a mensagem e que a mensagem será o intercâmbio da mensagem será de interesse geral, não interesse específico, pela reduzida capacidade ali no momento da comunicação. Então ele fala assim: temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, Calisto, Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Então a mensagem virá para todos que estão ali, Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. E assim ele termina o primeiro capítulo com essa descrição do momento
real ali da psicografia. Tanto o preparo que nós percebemos aqui, tanto controle do Alexandre também, que é o orientador ali, né? Tanto o controle que existe no momento da comunicação. Não é simplesmente sentar o médium e o espírito se comunicar. Tem todo um trabalho, tem toda uma assistência, como vimos aqui nesse capítulo, da preparo físico até, né, do médium, a reposição de energias que a espiritualidade providencia para o médium, para equilibrar o organismo dele, físico, para ele poder se comunicar, para ele poder realmente dar ali a comunicação, a psicografia escrita, né? E, como eles já disseram também no início, serve para todos os outros tipos de comunicação também, a psicofonia, a psicografia, o preparo e as energias são as mesmas para essas comunicações. Agora no capítulo 2, vamos começar, ele fala da epífise, ele vai falar da epífise, continuando até a descrição que ele estava fazendo na mesma reunião que eles estavam. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Esse é o André Luiz que está relatando. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Lembrando que estavam 18 participantes da sessão, encarnados, 18 encarnados, né? E essa descrição de André Luiz, da epífise, dessa glândula, onde há ali a ligação da mediunidade, né? Onde o espírito se utiliza dessa glândula para fazer a ligação mental encarnado e desencarnado, ele descreve que os outros, tirando este médium que estava ali mais brilhante, mais perceptível a glândula, nos outros ela estava também, mas com menos intensidade. Ele fala, mas nem nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, no momento da comunicação, ela estava mais brilhante, estava mais perceptível esse brilho. E lembrando também que o André Luiz, ele estava utilizando energias do Alexandre para fazer essa observação. O Alexandre a presença do Alexandre possibilitava para ele fazer também essa observação, porque sem o Alexandre, sem as energias do Alexandre, ele não tinha ainda desenvolvido neste momento, né, desse relato, essa capacidade de observação. Então, somente com a presença do Alexandre ele conseguia fazer isso. Continuando aqui, olha. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo em que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Mesmo para André Luiz, ele não conseguia observar. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos.
até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. O que ele está dizendo aqui? Que ele, como médico, tinha a informação anterior, né? Que essa glândula ela era inicialmente ligada à parte sexual e depois ela com o desenvolvimento das glândulas genitais, ela desapareceria. E agora ele está vendo que ele fala, né? Minhas observações estão contrastando com as definições dos círculos oficiais. O que ele estava observando estava diferente do que ele aprendeu quando ele era médico, da função dessa glândula. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor cercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa, noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. Prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Então, Alexandre notou a surpresa do André Luiz, do que ele estava observando, e antes mesmo que ele fizesse o questionamento, Alexandre já explicou para ele, né, que a glândula, a epífise, não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições aí da medicina. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal é a mesma que a epífise, né? Reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo.
Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais, onde ficam? André Luiz estava surpreso aqui, né, da situação, da importância da epífise, da toda essa explicação que o Alexandre deu, de ela trazer aí na adolescência, aos 14 anos, toda essa parte emocional, toda essa ligação com a bagagem que nós trazemos das vidas anteriores, toda essa ligação que esse órgão, a importância que ele tem numa glândula tão pequena, né, segundo a medicina, mas com tanta importância no nosso cérebro, na parte emocional, na parte mental, na parte espiritual, né? Nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem ele vai dar mais algumas informações, essa pergunta de André Luiz que ele fala aqui, né? E as glândulas genitais, onde ficam? Alexandre vai explicar toda essa situação, né? Que a gente possa entender um pouco mais, relendo esse texto, né? Com calma e vendo aí a importância de tudo isso. Que Deus nos abençoe e todos tenham uma boa semana.